Imagine por um segundo. E se essa vida que você vive, com todos os seus altos e baixos, não fosse um acidente? E se, antes de dar o primeiro suspiro, você, em algum lugar que a mente mal alcança, tivesse olhado para tudo isso e dito sim? A ideia é forte, mexe com a gente. A gente escolheu vir para cá, que talvez o outro lado não seja só um fim, mas um ponto de partida. Uma sala de reuniões cósmica onde assinamos nosso contrato de alma. A gente passa a vida tentando entender por que certas coisas acontecem, por que a gente atrai certas situações, e se a resposta não está no porquê, mas no pra quê. E se tudo isso que você está vivendo foi, de alguma forma, uma escolha sua? Aceitar essa ideia de que a gente escolheu tudo isso é um nó na cabeça, né? Principalmente quando a vida aperta de um jeito que parece não ter fim. Quando a gente sente que tá mais para um barco à deriva, sendo jogado pelas ondas, do que para o capitão no leme com a bússola na mão. Olhamos em volta e vemos os problemas que parecem cair do céu um atrás do outro. Dificuldades financeiras que sufocam a gente, relacionamentos que machucam fundo, aquela rotina que te prende, te esgota e parece não te alimentar mais. Parece que as coisas simplesmente acontecem com a gente, sem dar aviso, que somos reféns, vítimas das circunstâncias. É um fardo pesado carregar essa sensação de impotência. Essa falta de controle diária tira o chão, tira a paz. E o que é mais difícil de encarar do que essa dor em si é a ideia de que escolhemos isso. Essa ideia confronta o lugar confortável que a gente criou, o lugar de quem apenas reage, de quem aponta o dedo para o lá fora, para os outros, para o sistema e diz: a culpa é do mundo, não minha. Pensar que talvez a gente tenha, de alguma forma, planejado essa bagunça toda lá no início, antes de vir, é assustador, é desconfortável, porque significa que talvez a gente seja mais responsável pela nossa própria jornada, pelas nossas dores e aprendizados, do que quer admitir agora. E se essa dor que você sente hoje, se esse desafio que te tira o sono, se essa pessoa difícil que cruza seu caminho todo dia, e se tudo isso foi, de alguma maneira, incluído no pacote que você mesmo escolheu com um propósito maior? O que isso diz sobre você e sobre a sua força, escondida aí dentro? Mas essa ideia de que poderia ter havido uma escolha não é nova. Ela ecoa por séculos, sussurrado em filosofias antigas e tradições espirituais por todo o planeta. Pensa na reencarnação, no conceito de transmigração da alma, que Pitágoras chamava de metempsicose. Essa crença de que nossa essência não some, apenas muda de forma, de corpo, de vida. Ela está no cerne de religiões orientais, aparece em antigas filosofias gregas e até em linhas místicas de fés mais conhecidas no Ocidente. A base de tudo isso, a alma busca evoluir. E como a alma aprende? Vivendo, experimentando, sentindo na pele. Se a gente aceita por um instante que seja que essa jornada é uma escola gigante para a alma, então cada desafio que bate na porta, cada pessoa difícil que cruza nosso caminho, cada tropeço doloroso, tudo isso ganha um novo significado. Não é mais castigo ou azar puro, passa a ser material didático. O contrato que a gente supostamente assinou no outro lado não seria sobre ter uma vida fácil, mas sobre ter uma vida rica em aprendizado. Escolher nascer seria então um ato de coragem imenso, um sim gigante para a oportunidade de se tornar mais forte, mais sábio, mais completo. É como se lá de cima a gente olhasse e dissesse: ok, preciso aprender X sobre paciência. Essa vida aqui, com esse cenário e esses personagens, parece perfeita para isso. Aceito. Se aceitamos a ideia dessa escola da alma, então faz sentido que as lições mais importantes venham dos desafios mais duros. Pense na vida como uma academia, não para fortalecer músculos físicos, mas a nossa essência interior. Não ganhamos força só levantando pesos leves. Precisamos enfrentar cargas maiores, sentir a dificuldade, falhar ocasionalmente, para então nos tornarmos mais fortes. Nossas dores, frustrações e dificuldades seriam os pesos que escolhemos carregar e trabalhar. Talvez, antes de vir, tenhamos olhado o plano e decidido: certo, preciso desenvolver mais paciência. Qual a melhor maneira? Vou escolher uma vida com um trânsito intenso, um trabalho que exija muito, relacionamentos que testem minha calma. Perfeito! Ou ainda, minha tarefa é aprender sobre perdão. Escolherei uma dinâmica familiar que gere mágoas profundas para que eu precise encontrar essa capacidade de perdoar dentro de mim, custe o que custar. Essa perspectiva transforma nosso olhar. A pessoa que te desafia no trabalho não é apenas difícil. Ela pode ser um instrutor na sua jornada de autodomínio. O projeto que não sai como planejado não é só um fracasso. É uma aula prática sobre resiliência e sobre achar novos caminhos. A doença que surge não é só sofrimento. É um chamado, por vezes doloroso, para olhar para si mesmo, para descobrir a força interna. É como se tivéssemos elaborado nosso próprio currículo,
selecionando os desafios adequados para nossa evolução agora. As dificuldades se tornam, sob essa luz, as ferramentas precisas. Elas nos moldam na versão mais forte e consciente que podemos ser. Mas, se a gente escolheu tudo isso, por que dói tanto? Essa é a grande contradição. Se fizemos um contrato lá fora com tanta clareza, por que aqui dentro a gente se sente perdido? Abandonado. Essa é a tensão real. A alma pode saber, em algum nível profundo, o motivo da jornada. Mas a mente aqui, no dia a dia, apenas sofre. A gente chora, a gente duvida, grita: por que eu? Onde está a memória dessa escolha? Por que ela não nos conforta quando a dor é insuportável? É como se houvesse um véu pesado, um véu que nos faz esquecer o juramento, a promessa de aprendizado. E esse esquecimento, ele é cruel. Ele nos deixa à mercê da sensação de injustiça, de vitimização. Se lembrássemos, talvez pudéssemos encarar os desafios com mais força, com mais propósito. Mas o véu está lá, intenso, tornando cada tropeço uma surpresa amarga, cada traição um golpe no peito. É a dificuldade dessa vida que exige o esquecimento. Para que o aprendizado seja puro? Para que a superação seja genuína? Ou é apenas parte do jogo cósmico? Não lembrar nos força a buscar respostas aqui, dentro de nós. No escuro, sem o mapa que talvez tenhamos desenhado. É nessa névoa que a gente luta. E é nessa luta que talvez a gente se encontre de verdade. A tensão é essa: ter escolhido o caminho, mas ser forçado a percorrê-lo como se fosse a primeira vez. É bem nesse ponto de maior escuridão, quando o véu do esquecimento parece mais denso, a dor insiste em gritar que tudo é pura injustiça, é aí que a grande virada acontece. Vindo de dentro. Não é uma memória clara que explode na sua mente. A revelação surge do âmago do seu ser. É aquele instante sutil, mesmo sem entender o porquê, onde você encontra uma força que não sabia possuir. Aquela resiliência que aparece do nada. É a capacidade de dar mais um passo, mesmo quando corpo e alma imploram para parar. Ou a compaixão inesperada que você sente por alguém que te feriu profundamente. É a paz que você consegue encontrar mesmo no meio do caos total. Nada disso é por acaso. Essa força interior, essa compaixão inesperada, essa capacidade de se levantar de novo e de novo, essa é a assinatura da sua escolha original. É a prova de que o que você buscou lá fora não foi a dor em si, mas a ativação dessa potência guardada aí dentro. O véu do esquecimento, por mais cruel que pareça, não é um castigo, é a condição necessária para que essa força floresça de forma autônoma, de um jeito completamente genuíno. Sem a lembrança clara do porquê, sua superação é mais pura, sua resiliência é testada ao limite. E é justamente no meio da tempestade, quando você sente que não há mais para onde fugir, que você descobre o quão incrivelmente forte a sua própria alma escolheu ser nesta vida. A verdade sobre o outro lado talvez não seja um segredo perdido, mas um poder latente que só se revela na intensidade da luta que você, no fundo, aceitou. Então, qual a grande lição prática e emocional de tudo isso? Se aquela força que surge na dificuldade é a evidência da nossa escolha, então cada desafio superado não é só um alívio por ter passado, mas uma confirmação poderosa. É a vida sussurrando ou às vezes gritando: viu só? Você é capaz. Isso era parte do plano de aprendizado que você desenhou para si mesmo. A dor não diminui a lição, ela sela. Ela grava na nossa alma a certeza da nossa própria potência. O véu do esquecimento, ironicamente, serve a um propósito. Ele garante que a descoberta da força seja nossa, que a superação venha da essência e não da lembrança de um plano. Isso transforma a perspectiva. Deixa de ser sobre por que isso está acontecendo comigo e passa a ser o que isso está me ensinando, que parte de mim está sendo ativada agora. As dificuldades viram cursos intensivos, a perda vira aula sobre desapego e resiliência. O conflito vira treino de comunicação e empatia. A frustração ensina paciência e novas abordagens. A lição emocional mais profunda é sair do papel de vítima. Não é negar a dor, mas reconhecer que por baixo dela existe um propósito maior. Um propósito que você mesmo orquestrou. A resolução está em abraçar essa ideia, em olhar para trás e ver que os momentos mais duros foram, no fim, os que mais te transformaram. Eles foram o palco onde sua força interior, a mesma que escolheu estar aqui, finalmente pôde brilhar. Chegamos até aqui, percorremos um caminho intenso juntos. Saímos daquela sensação pesada de ter sido jogado na vida. Exploramos a ideia radical de termos escolhido nascer. Mergulhamos no mistério do véu e sentimos a potência que explode na superação. Qual a grande sacada de tudo isso? Essa jornada não é só uma teoria sobre o outro lado. É um convite urgente para viver este lado. Aqui e agora, de uma forma totalmente nova. Se você aceita que escolheu sua montanha, então cada passo na subida muda tudo. Não é só mais um fardo pesado. Vira a concretização de um propósito profundo. Essa perspectiva transforma sua relação com a vida. Você deixa de ser um boneco.
Assume as rédeas. Vira o co-criador da sua realidade. Cada cicatriz, um mapa. Cada superação, a prova do poder em você. Você começa a olhar para os problemas, não como castigos, mas como aulas. Aulas sob medida para você crescer. A vida se torna uma aventura consciente, não um acidente qualquer. Essa é a maior transformação. Resgatar seu poder interior. Acreditar na força que surge ao enfrentar o que veio enfrentar. Lembre-se, a resiliência que você achou no fundo do poço não veio do nada. Ela estava aí dentro, esperando ser ativada. E foi você que criou as condições para isso. Então, se isso mexe com você, olhe para o seu maior desafio hoje. E se pergunte, que força isso está me chamando para ativar? A sensação de ter sido simplesmente jogado aqui sem escolher, ela é forte. Mas e se a verdade for mais profunda? E se a alma escolheu exatamente este caminho com cada curva e desafio? E o véu que encobre essa memória talvez não seja um defeito, mas a peça mestra, que nos força a buscar a força dentro, sem saber o final. No centro disso tudo, a revelação. A capacidade de superar vive em você. Agora mesmo, ela só precisa do palco. A própria vida, com seus desafios, para explodir. Isso não é uma teoria distante sobre o outro lado. É a sua verdade aqui e agora. A minha verdade é a lembrança clara. Somos muito mais capazes, resilientes e profundos do que a correria do dia a dia nos faz esquecer. Que essa perspectiva grude em você, que diante do próximo desafio, você sinta o chamado. Não é punição, é a sua alma te convocando para ativar a resiliência, a sabedoria e o amor que você veio despertar. Você não é vítima do acaso. Você é um explorador corajoso, um criador da sua jornada. Alguém que aceitou o desafio de nascer para encontrar a luz e a força na superação. A verdade sobre o outro lado, ela se manifesta aqui, revelada em cada passo de coragem que você dá, na capacidade infinita de crescer, transformar e amar que pulsa em você. Se essa frequência vibra em você, deixa o seu like, se inscreve no canal e se pensou em alguém que precisa se lembrar da própria força agora, compartilhe. Até a próxima.